Mas sabe quem está pedindo? Dom João VI e Dom Pedro. Pai pedindo para o filho. Vai ficar tudo para a mesma família. Entende? Por que a relação às vezes de proximidade é complicada? Se ele morrer, o trono em tese seria dele ainda. Em tese era dele. Seria dele ainda. E aí, olha que coisa interessante. Quem tinha falado para o Brasil que podia emprestar dinheiro se precisasse? A Inglaterra olha para Portugal e fala: que bom que você está pedindo o Brasil te pagar. Eu que vou emprestar o dinheiro para o Brasil. Ou seja, o Brasil vai me pagar juros. Eu vou ganhar essa brincadeira toda. E Portugal faz o segundo pedido ao Brasil, que é o que dá reflexo hoje em dia nessa questão que vocês falaram. Portugal exige que o Brasil reconheça que Portugal estava concedendo a independência ao Brasil, e não que o Brasil estava conquistando. Então existe um documento de Portugal, que Dom João e Dom Pedro assinaram, dizendo o seguinte: a partir de 7 de setembro de 2022, Portugal concede ao Brasil o direito de ser independência, mas mantém isso e isso valendo, como por exemplo, mantém direitos de portugueses no Brasil, mantém relações de amizade, mantém relações de proximidade, muito por conta da língua portuguesa. É uma piada, tipo, não foi a gente que conquistou, meio que eles deixaram, né? Então... Não, assim, não falando que a gente não conquistou, falando que meio que, sabe, esse esse tipo de narrativa que os caras queriam construir e construíram. Por exemplo, teve guerra de independência no Brasil? Não. Sim ou não? Tu falou sim ou tu falou não? A dúvida de vocês já é interessante. Teve guerra de independência dos Estados Unidos? Teve guerra de independência no Haiti? No Brasil a gente ficou em dúvida. Porque o jeito que a gente conta a história do Brasil dá a entender que teve ou que não teve. Exemplo, já ouviu falar de uma mulher chamada Maria Quitéria? Nunca ouviu falar dela? Nunca ouviu? Já ouviu? Já ouviu? O nome você já ouviu, não é? O que ela te lembra, por exemplo, se eu falar Maria Quitéria pra você? Se eu te perguntar, já ouviu falar de um cara chamado George Washington? O que ele te lembra? Estados Unidos. O quê? Patriota. Por que a gente não faz essa analogia Maria Quitéria? Ela teve a ver com as revoluções, Com a independência do Brasil. A Maria Quitéria, eu vou escrever no quadro aqui já, desculpa, tá gente, vou escrever já aqui, mas só para responder essa parte. Maria Quitéria, ela foi uma mulher que no processo de independência do Brasil se fantasiou de homem para lutar, para ajudar, entre aspas, o Brasil a consolidar sua independência nas guerras que teve de independência no Brasil. Foi? Então, a narrativa de vida dela faz um pouco alusões à Joana d'Arc, na versão que a gente conhece hoje em dia. Mas Joana d'Arc é mais religiosa, no caso. Cara, na verdade, o Joana d'Arc tem essa coisa mais religiosa pela maneira que a igreja quis tratar dela, como se fosse uma pessoa que tinha visões. Né? Mas depois traiu, né? É. Mas assim, a Maria Quitéria tem um pouco de proximidade nessa narrativa. Mas o interessante que eu acho é que quando a gente pensa na história do Brasil, a gente pensa em independência de Dom Pedro I. Aquela coisa de proclamar a independência ou morte. E a partir daí estava tudo resolvido, ou seja, Portugal aceitou a independência do Brasil. Não, os caras resistiram por quase 2 anos. Teve parte do Brasil que falou o seguinte: não quero nem ficar junto com o Brasil nem com Portugal, quero fazer um país próprio. Tipo Pernambuco, Alagoas, Recife, queriam fazer um lugar chamado Confederação do Equador. O pessoal no sul, tipo onde hoje é o Uruguai, e o pessoal de Porto Alegre, falou assim: vamos fazer um país só a gente? Que a gente é colônia, o Uruguai conseguiu fazer um sozinho, o Rio Grande do Sul não conseguiu. Então assim, teve vários conflitos para garantir a unidade territorial, que foram resolvidos na porradaria, na pancada. Dom Pedro teve que contratar exércitos mercenários para vir para cá. Tipo irlandês, italiano, holandês, alemão, os caras iam para cá para lutar, para defender o governo de Dom Pedro. Porque não tinha brasileiro querendo vestir na farda e não vou lutar pelo Brasil. Não tinha isso. 90% da população brasileira era escrava. Estava fora desse jogo, porque a abolição da escravidão não estava em voga. Então, assim, a independência do Brasil, só que a maneira que a gente conta ela é mais romancizada. Isso, houve uma resistência de Portugal, sim. Não só da família dele, mas da própria elite portuguesa, de não querer perder a colônia. Mas depois de quase 2 anos de batalha, os portugueses tiveram que ceder. Mas aí, para ceder, eles escolheram a forma de perder, que era pedindo uma indenização e pedindo um reconhecimento de que eles estariam dando a independência como se fosse um gesto de bondade para o Brasil. É bizarro, mas por que isso fica na nossa mente de um jeito e não de outro? Pela maneira que isso é reforçado. Exemplo, novela Novo Mundo, da Ana Globo. A novela é muito maneira, não sei se alguém já assistiu, com o Caio Castro, com a Letícia Corinho. Cara, a novela é muito legal, muito bem feita, mas ela não toca na Guerra da Independência. Parece que a independência é uma coisa de Dom Pedro com a esposa dele contra o Dom João. Sabe? E não, é uma parada muito mais densa e complexa. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, nos filmes, contrato de independência, tem o George Washington, tem a guerra, tem soldados morrendo. A gente vê aquela narrativa e fala: nossa, olha como é que foi sofrido, os caras lutaram, a gente não. Não, a gente também lutou. Mas a guerra era dele com quem? Do Brasil? É. Dos brasileiros contra os portugueses.
E em alguns casos, brasileiros contra brasileiros. Depois você quer fazer ele já falou, eu deixei de ganhar. Mas É tipo o isso. português não tinha mais poderio, porque a maioria do Brasil ou era que eram da colônia, né, depois daquele trato, ou escravos. Eles colocavam escravos para batalhar? Em alguns casos, sim. Mas não em grande quantidade. Mas em alguns casos, sim. Também que não tinha muito o que a gente fazer, né? Porque não tinha como ganhar uma guerra, então o CD foi inteligente. Até porque aqui você tem exemplo de que isso está acontecendo. Então você sabe que a tendência é você perder. Tanto que Portugal faz acordo no final, então a gente escolhe como perder. Mas quando colocar os escravos para lutar, eles prometiam uma coisa, tipo, se a gente ganhar, quando ficar independente, se a gente ganhar, não abolir a escravidão. Tipo, isso Não. eles são obrigados. Não, mas eu te alforrio. É isso que eu ia falar. Por exemplo, eu preciso de 100 soldados. Fulano, você tem quantos escravos para fazer? 200, me dá 100 aí. Escravo, vamos lutar para aquele cara lá. Não, mas eu não quero lutar. Ó, mas se você lutar e a gente ganhar e você não morrer, você está alforriado no final. Depois de tudo, você não morrer e Deve tudo vir, mais. mas Aí o dono, aí você pensa assim, morto. aí o senhor do escravo, O tipo de ser livre, né? o senhor do escravo vai concordar com isso? Vai, porque quando o escravo estiver lá lutando, como é escravo dele, é propriedade dele, vai receber o dinheiro como se fosse de aluguel pela propriedade dele. Se o escravo ficar alforriado, o escravo não vai sair dali para trabalhar em outro lugar, porque ele vai precisar trabalhar num lugar sobreviver. Até se eles ganharem, Ele vai se ele voltar a trabalhar, ganhar, né? no caso, ele não vai. É, ele vai ser livre, mas não vai voltar a Mas ele vai ser livre, mas tá bom, ele vai, trabalhar. só tem fazenda para trabalhar. Você trabalha eu me fazendo, você vai fazer o que depois? É, tu procurar uma fazenda para trabalhar. Já que você... Não como escravo. Como livre. Vai ser livre e trabalhar Mas mais é trabalho meio de que escravo. ser escravo, tem que fazer das Essa noção de liberdade que a gente tem, vou trazer para o século XXI. Vamos usar de novo como exemplo. Eu com 17 anos de idade, estou terminando o ensino médio no 320, ali em Santa Cruz, vocês já me conhecem. Pô, estou em novembro, penúltimo mês, né, vai acabar o colégio. Pô, eu quero me formar muito para terminar o colégio. Quem está estudando ainda no ensino médio deve ter esse objetivo. Sabe o que acontece quando você pega o diploma? Porra nenhuma. Eu achei que eu já ia terminar com trabalho, com mercado. Com O diploma não vem com uma habilitação, não vem com chave do carro, não vem com carteira de trabalho assinada. Eu era, no dia da formatura, um estudante, quando eu peguei o diploma, eu virei um desempregado. Nem o nível superior te garante. Muito menos isso, eu ainda tinha que fazer um negócio chamado vestibular, uma prova difícil pra caramba, que se eu passar, eu vou ficar mais 4 anos sendo estudante de novo, pra conseguir alguma coisa que se eu me formar, eu tenho que correr pra arrumar um emprego. Eu que era trouxa, achando que eu ia terminar o ensino médio, não precisava estudar. A gente, quando vê a nossa vida assim, a gente tem uma certa ilusão de que vai ser melhor. Só que se a gente começa a ouvir pessoas falando, quando a gente faz 18, a gente não muda tudo da nossa Eu não vida, acreditava, não. a gente começa a perder, eu acreditava, a gente começa a perder certas coisas de vida. A gente cria uma certa narrativa de liberdade, mas depois a gente começa a ver que essa liberdade não é boa. Ou o principal, a gente não sabe o que fazer depois que acontecer com essa liberdade. A questão de noção de liberdade no século XVIII, XIX, para a questão de escravidão, esbarra um pouco nisso. Porque assim, você tem um cara que a vida toda trabalhando numa fazenda, ele não tem informação, conhecimento que existe outro tipo de vida. Também é isso. O cara não vai abrir o Facebook e olhar que tem pessoas livres tirando foto em Paris. Entende? Não tem essa noção. Então, muitas vezes, em alguns casos, a pessoa não queria perder a questão de ser escravo, porque perdia uma certa proteção. Isso é minoria, Tá bom? A maioria, quando vê a abolição, abraçou a abolição de boa. Quando vinha a alforria, você abraçava a alforria de boa. Mas a minoria não queria, isso pode acontecer. Muito por causa dessa noção. Essa ideia de liberdade, ela não é uma coisa consolidada para todo mundo. Assim como para a questão da independência. A gente pegar e trazer agora para a independência do Brasil, a gente pensar, pô, o Brasil queria ficar independente, queria. Tá, mas por que não teve guerra de independência? Porque tinha gente no Brasil que não queria ficar independente. Tinha gente no Brasil que comercializava com Portugal e tirava dinheiro pra caramba com isso. Se o Brasil ficasse independente, ele não ia mais vender para Portugal. Ele ia ter que vender para a Inglaterra, mas a Inglaterra tinha um acordo com outro cara que vendia o produto dele. Então ele não queria que o Brasil ficasse independente, porque ele ia perder o produto dele. Então a fazenda dele com os escravos dele, de certa forma, ia perder, digamos assim, utilidade. Então, para aquele sujeito, a independência não é boa, depende do ponto de vista. Beleza? Se ficar pra pensar, é a mesma coisa, né? Tem gente se dando bem com a pandemia, né? Tipo, lucrando e quer que o país melhore. Tem. É a mais minoria. Bom ponto. Tem esse aspecto também. A pandemia também traz esse elemento. Se a gente pensar em qualquer cenário de mundo, pensar no cenário de guerra, por exemplo, tem gente que lucra quando tem uma guerra. Vendendo armas ou remédios. Já viram o filme do Sherlock Holmes com o Robert Downey Jr.? Já. O Jogo de Sombras. Alguém, gente? Só vocês que viram? Ninguém nunca viu? Que é quando ele luta com um cara chamado Professor Mariarty, desculpa. Já, é o inimigo dele, né? O inimigo Cara, da- o maluco fica rico provocando uma guerra em que ele vai fornecer armas. Então pra ele quer guerra.
Então, assim, dependendo do lado que você tiver, é vantajoso. No caso da independência do Brasil, a gente está lidando com isso. Por quê? Vamos lá. Sério? A gente tem o Brasil sendo colonizado por quem? Portugal, certo? Que tipo de colonização? Exploração. Eu vou reforçar isso direto com vocês, porque só no norte dos Estados Unidos a gente tem uma colonização de povoamento. Então, automaticamente, você tem uma difusão de uma sociedade baseada no trabalho escravo com grande propriedade de terra. No Brasil, você tem uma eliminação em larga escala da sociedade indígena. Então, você tem basicamente uma sociedade formada por homens, por senhores de engenho, por escravos. No meio do caminho, você tem os trabalhadores livres, que são pessoas que, por exemplo, têm pequenas e médias propriedades e que vivem de trabalhos livres, como, por exemplo, sapateiros, o pessoal que vende charque, que é carne de boi, nas cidades e tudo mais, tá? Aí você tem, nessa sociedade, a difusão das ideias iluministas, como a gente viu, que provocou aquelas manifestações separatistas, como a Inconfidência ou Conjuração Mineira, do Tiradentes, beleza? Inconfidência ou Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, que aconteceu na Bahia em 1798. Essa parte vocês lembram? Lembra mesmo? Que a Confidência Mineira tem uma coisa mais elitista, e a Conjuração Baiana tem a participação, inclusive, de escravos, porque eles, inclusive, chegaram a questionar a possibilidade, levantaram a possibilidade de você abolir a escravidão, pelo menos não seria a Bahia como país independente. Tá? E aí, em tese, se a gente parar para pensar, a Conjuração Mineira, ela acontece no período que na América Espanhola está acontecendo aqueles movimentos percussores, 1780 a 1810. Então, em tese, aqui a galera está começando a questionar o movimento de independência também no Brasil. Só que o Brasil tem uma diferença que não acontece em nenhum lugar do mundo, que é o fato de que em 1808, o que acontece no Brasil? Quem vem para cá? Família real. Exatamente. A família real, não só a família real, mas a corte real portuguesa vem para o Brasil. Quando ela vem para o Brasil, tem várias medidas que a gente conversou, como ato de abertura dos portos, tratados de comércio e navegação com a Inglaterra, criação de teatros, criação de museus, missão francesa, elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, Brasil, Portugal, Algarve e Brasil. Lembra dessa parte? De boa mesmo? Então, isso dá ao Brasil uma certa sensação de que o Brasil não vivia mais como colônia. Por quê? A noção de pacto colonial que o Brasil só comercializaria com Portugal não está mais valendo. Desde a ata de abertura dos portos, a Inglaterra já consegue comercializar com o Brasil. Então, assim, o Brasil já está vivendo um período como se não fosse mais colônia. Beleza? E isso duraria tranquilamente. Até que, em 1820, acontece um negócio em Portugal chamado Revolução do Porto. O que é isso na prática? Desde que a família real chegou aqui, o Brasil, com essa noção de independência, ela começa a não ser mais tão questionada. Existem alguns momentos separatistas, existe. Por exemplo, em 1817, a gente comentou aqui, tem um negócio chamado Revolução Pernambucana, que o pessoal em Pernambuco, insatisfeito com o domínio, com a família real dominando o Brasil a partir do Rio de Janeiro, e com o episódio de seca que teve, que prejudicou as plantações do Nordeste, a galera começa a questionar se realmente vale a pena continuar sendo colônia de Portugal. Mas fora esse movimento, você não tem grandes satisfações. Só que em 1820, em Portugal, eclode a Revolução do Porto. O que é a Revolução do Porto? É uma insatisfação dos portugueses pelo fato de eles não estarem mais no comando do Império Colonial. Porque desde 1808 o rei estava aqui. O Napoleão foi derrotado em 1815, lembra? Ele é preso, perde o Império, aí ele fica exilado, ninguém quer matar o Napoleão. Ele foge, governa por 100 dias, o governo dos 100 dias, depois ele é derrotado numa batalha chamada Batalha de Waterloo, na Bélgica. Lembram disso? Depois que ele é derrotado, acontece o Congresso de Viena, que é uma reunião de países europeus para restabelecer as fronteiras e as monarquias na Europa como elas eram antes de Napoleão. Essa parte você lembra ou não do Congresso? Lembra mesmo? Aí no Brasil, Dom João
faz aquela coisa de levar o Brasil à categoria de Reino Unido para dizer, olha, eu não estou em Lisboa, mas eu estou na sede do Império agora, que é aqui no Brasil, para continuar, digamos assim, dando resposta para as outras potências europeias de que ele era o rei de Portugal. Tá? E aí em Portugal a galera fica tipo assim, tomamos um golpe, o rei não quer voltar, Napoleão já foi embora, e nesse período aqui, quem fica cuidando de Portugal, do território português, é a Inglaterra, que presta esse favor ao rei Dom João. Desde que daqui a gente cuida, fica tranquilo. Só que em 1820 a galera se revolta contra isso. Se revolta e expulsa os ingleses. O que eles falam? Olha, a gente tem que ser governado pelos próprios portugueses, tá? Mas a gente vai ser governado pelos próprios portugueses agora com regra, vai ter uma constituição e vai ter uma espécie de um poder legislativo chamado cortes. Ou seja, em 1820 você tem a criação das cortes portuguesas, e a criação, né, de uma Constituição. Essa Constituição, galera, ela é em Portugal para valer para Portugal e para as suas colônias. Mas as colônias, assim, elas não vão ter suas próprias constituições nesse processo. Elas vão seguir a lei de Portugal, como prevê a ideia de colonização. Quem criou essas cortes? Foram os próprios portugueses nessa Revolução do Porto. As cortes são como se fosse uma espécie de deputados e senadores, que agora vão criar as leis em Portugal. O rei não vai ter mais todo o poder absoluto. O poder dele vai ser limitado pela Constituição, que vai ser criada pelas cortes. Então, nesse processo todo, de questão de corte portuguesa, essa galera aqui, ela tem duas ideias que são muito impactantes para o Brasil. A primeira ideia, deixa eu puxar para cá, a primeira ideia dessa galera do Brasil é o seguinte: eles, como estão criando uma nova forma de governo, e essa forma de governo vai ter um rei, eles querem a volta do rei para Portugal. Beleza? Ou seja, eles querem que Dom João VI volte para Portugal. É uma forma de tirar ele do Brasil e tirar o Brasil de sede do Império. Ou seja, o Brasil voltaria a ser colônia. Ou seja, a volta também de fazer valer do negócio chamado Pacto Colonial. Lembra quando a gente falou da vinda da Corte Real Portuguesa do Brasil, que o Pacto Colonial em tese parava de valer pelas próprias decisões de Dom João VI, como a abertura dos portos? Colonização, Pacto Colonial, muitas vezes que liga ao exclusivo comércio, quando um país, uma colônia, só pode fazer comércio com outro país que é a sua metrópole. Quando tem o ato de navegação, o ato de abertura dos portos aqui, você tem vários países das nações amigas chegando nos portos do Brasil e comprando e vendendo diretamente. Ou seja, o Pacto Colonial passa a não mais valer. Quando acontece a Revolução do Porto, as cortes portuguesas estão querendo justamente que esse Pacto Colonial volte a valer. Ou seja, que o Brasil, enquanto colônia, ele não mais faça acordos sem ser com Portugal. Beleza? Tranquilo até aqui? Só que você tem 12 anos já da galera vivendo como se fosse um país independente. Então começa a haver um embate entre os brasileiros contra os portugueses estão querendo. Tá? Tranquilo? Nessa brincadeira toda, o Dom João volta para Portugal. Ou seja, em 1821, Dom João VI veio, né? Que era o romano, volta para Portugal. Mas ele deixa no Brasil seu filho, primogênito, chamado Pedro, que viria a ser Dom Pedro I. Por que ele deixa o Dom Pedro no Brasil, Porque ele quer mostrar para os brasileiros que os brasileiros não estão sozinhos. Ou seja, para o Brasil não começar a achar que a ida dele embora vai significar um abandono da colônia e gerar o renascimento ou a expansão dos sentimentos separatistas, como estava acontecendo no restante da América. Porque se o herdeiro do trono português está no Brasil, porque o Brasil não é uma colônia qualquer, o Brasil tem prerrogativas diferentes, ou melhor, faz parte da categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, como se fosse agora o país de Gales, em relação à Inglaterra. Então, somos a mesma paradinha juntos, tá? Mas com diferençazinha. Dom João volta.
Dom João volta, as cortes portuguesas fazem ele governar sobre a Constituição, né? E as cortes portuguesas estão continuando querendo aumentar para fazer valer o pacto colonial, porque essa parte aqui não está sendo implementada ainda. E eles começam a levar a exigência no Brasil, pagamento de impostos, de tributos, e principalmente mandando tropas para o Brasil, cada vez mais soldados portugueses chegando no Brasil e sendo pagos pela própria colônia. Então os caras estão pagando alguém para explorar, para lhe dominar. Essas medidas não geram o efeito esperado, porque no Brasil a galera só segue lei quando quer. Então as leis não começam a pegar desde essa época aqui. Em 1822, que é o ano da independência, as cortes exigem o retorno de Dom Pedro. E Dom Pedro pondera e negocia com os brasileiros se ele deve ou não voltar. Dom Pedro decide, no dia 9 de janeiro, não voltar. É o famoso dia do fico. Já ouviram falar do dia do fico? Se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico no Brasil. Dom Pedro deve ter falado essas palavras. Quando Dom Pedro diz que não vai voltar para Portugal, ele está desobedecendo as leis das cortes portuguesas. E mais do que isso, ele começa a dizer o seguinte: galera, aqui no Brasil vocês só vão obedecer leis que eu autorizar. Ou seja, esquece a Constituição que está valendo em Portugal, o que vale é a minha palavra. Tranquilo? As cortes portuguesas não gostam disso, começam a mandar cada vez mais soldados para cá. E aí Dom Pedro fala: a gente não vai mais pagar os soldados que Portugal está mandando. Em troca, vamos contratar soldados do nosso interesse. E ele começa a contratar soldados mercenários. Pessoal alemães, irlandeses, italianos que trabalhavam com a função de lutar a guerra dos outros. Tranquilo até aí? Isso gera um clima de tensão muito grande, até que no dia 7 de setembro, né, você tem a declaração de independência com um grito chamado Independência ou Morte. Gente, até aqui tá realmente dando para entender? Certeza? Quando ele declara independência ou morte, ele declara a independência do Brasil, no dia 7 de setembro. A partir daquele dia, em tese, o Brasil estava independente de Portugal. Mas aí você vai ter um período de pelo menos 2 anos, que vai até 1924, que a gente vai falar mais profundamente na próxima vez que a gente se vê, em que o Brasil vai ter uma guerra de independência para consolidar essa independência. Essa guerra basicamente é de Dom Pedro e seus aliados contra os portugueses, e de Dom Pedro e seus aliados contra os brasileiros que queriam se separar do Brasil e de Portugal, que queriam fundar um país próprio, como, por exemplo, a galera em Pernambuco, em Alagoas, no Nordeste. Tá? Mas a gente vai ver depois. Até aqui, até esse trajeto de Portugal exigir a volta do rei, Dom João voltar, deixar seu filho aqui, Dom Pedro acabar garantindo que o Brasil não adote o pacto colonial como válido. Dom Pedro desobedece às decisões de Portugal, inclusive ficando no Brasil, e proclama a independência. Deu para entender? Tá. Quais são as consequências disso? A primeira delas é que você vai ter a fundação, o surgimento, né, de um novo país. Entendeu? Só que esse novo país, ele não vai ser a república, ele vai ser no formato de império. Império centralizado na figura do seu libertador, Dom Pedro, tá? Que vai fazer uma constituição para garantir que existam regras claras de que ele é o imperador e que quando ele morrer, seu filho vai ficar no lugar. Beleza? E aí você tem esse império, em termos territoriais, com um território muito grande, porque ele mantém a unidade do território do Brasil, assim como quando ele era colônia. Inclusive mantendo o Uruguai como colônia agora do Brasil, se antes era colônia de Portugal. Ou seja, você tem um império, digamos assim, que tem uma unidade territorial muito grande. Você não tem separação dos estados brasileiros em países como aconteceu com a América Espanhola. Beleza? Então é essa estrutura, esse cenário que você tem pós-independência do Brasil.